Fala galera, ligada no Fala Falador. Eu, Jay Pescuma, trago hoje meu grande amigo, antigo coordenador e parceiro para a vida toda, José Deodato, mais conhecido como Chamburci. É isso aí. Tudo bem, João? É um prazer aqui estar Tudo participando aqui com você, a gente poder trocar um pouco de ideias e experiência, lembrar um pouco dos velhos tempos e falar sobre os futuros tempos. exatamente Chamburci, meu grande amigo. Chan, muita coisa para a gente falar hoje. Acho que das pessoas que eu conheço, você é uma das pessoas com mais variedades, versatilidades de carreira, né? Digamos É, assim. eu falo para meus amigos que a gente sempre tem foco em alguma coisa no que diz respeito a gostar de fazer algo. E eu começo fazendo alguma coisa porque eu gosto, como hobby, e acaba virando profissão. Entendeu? Então, de tudo que eu comecei a fazer na minha vida foi assim. Foi assim com a música, foi assim com o inglês, com as línguas, foi assim agora com o esporte, entendeu? Então, tudo a gente começa gostando e você acaba vendo uma forma de trabalhar com isso também. Acho que isso é um dos maiores legados que você deixou para mim. É o que você gostar, você levar ao extremo. Você tentar buscar aquilo ao máximo para a sua vida. Vamos falar bastante sobre isso. Chamburci, conta para mim da sua infância, como que foi, como que era o pequeno Chamburci, o pequeno Zezinho. Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Oh, legal, legal. Bom, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci no Brooklyn, mas o Brooklyn não era bonito como é hoje. O Brooklyn era um lugar muito pobre na época. Depois eu fui morar no centro de São Paulo, ali perto do Brás, ali Parque Dom Pedro. Então minha infância foi aquela infância dos anos 80, entendeu? De ficar na rua o tempo todo e viver assim. Tinha videogame? Tinha videogame, mas o videogame não tinha memory card, não tinha nada para você ganhar. Então tinha um tempo de que você cansava de ficar jogando aquele negócio e você tinha que ir pra rua. Então a infância foi mais ou menos assim, muito esporte, entendeu? Eu vim da época também de que o voleibol estava sendo bem desenvolvido, né, difundido na época. O Brasil não tinha expressão em voleibol, e eu fiz uma aula sobre isso. Então a gente tinha aula de voleibol na escola, por exemplo, dos fundamentos de voleibol na escola. E a gente fazia campeonatos, e tudo mais jogar bola mesmo, o futebol mesmo, a gente jogava na rua todos os dias. Então, ou seja, era uma vida pensada em esportes, ficar na rua e ficar o tempo todo praticando esporte, jogando bola, conversando, brincando. Existiam seus perigos de ficar na rua? Existiam. Igual como hoje. Eu falo que ficou pior em alguns aspectos, ficou melhor em outros aspectos. A diferença é que hoje tem muito mais divulgação. Mas os perigos existiam o tempo todo. E eu vivia na rua mesmo. Então, minha infância era escola, homework sometimes, né? Uma lição de casa às vezes, rua o resto. Entendeu? Não tinha espaço nem para comer. Você comia só quando você não aguentava mais, você ia para casa no final da tarde, no final da noite, para poder comer. Então, minha vida foi muito ficar na rua, no bairro que eu morava, que era um bairro bem residencial, com uma parte mais de fábricas mais afastada. E era bem bacana de poder viver num ambiente que você sentia essa segurança, né? Até hoje eu tenho meus amigos dessa época de infância e hoje são meus alunos também. Olha que legal. Isso foi da sua infância até a sua adolescência, assim, sempre brincando na Foi da, rua? foi, foi da minha infância até a minha adolescência, até próximo acredito, ali quando eu fiz mais ou menos 18 anos, que... Só um minutinho, João, só um minutinho aqui, Tá. peraí, só um minutinho, sorry. Então, foi da minha adolescência até quando eu fiz umas 17, 18 anos. Imagina a cena, eu jogando bola nesse ambiente que eu te falei. Eu tinha um vizinho, amigo, que era músico, que é músico, ele toca saxofone, passando com saxofone. Todo domingo eu jogando bola, ele passando com saxofone. Ele era meu vizinho, Aham. né? E aí um dia ele ouviu da minha casa que meu pai era músico, meu pai é músico. E meu pai tava tocando, e um dia eu tava tocando e ele ouviu. E nesse dia, um dia ele passando, ele me viu e falou assim, aí falou, então, eu tenho uma banda de rock e tal, não sei o quê. Se tiver um tempinho, eu sei que você toca, se tiver um tempinho, marca comigo pra gente dar um toque pra gente poder ir nesse ensaio. E naquela época você já tocava, era o teclado que você Eu tocava? tocava teclado em casa, né? Piano, teclado. Então, tipo assim, você tá vendo a conexão? Juventude, Uhum. brincando na rua, músico, passando, aí, pum, aí fez a conexão. Entendi. E o teclado você começou a gostar desde pequeno também? Desde 10, 12, 13 anos, o meu Ah, pai ele já. tinha um daqueles órgãos enormes que tinha em igrejas Uhum. evangélicas bem grandes, assim, de 2 andares e tal. E meu pai fechava.
Tinha uma chave, fechava e guardava. Mas eu tinha curiosidade, então eu ia lá, ficava de olho onde Aham. ele guardava a chave, tirava a chave e ficava mexendo sem saber fazer nada. Um dia ele chegou mais cedo e pegou. Nossa. Ele Mas e pegou, aí? deu uma bronca e me ensinou a primeira música. Foi a bronca mais gostosa que você já Foi. teve, né? Deu uma bronca, me ensinou a primeira música, e aí ele me ensinou um método, daí eu comecei a seguir um método dali mesmo. Foi bacana isso, Aham. porque instrui a gente a seguir métodos, né? Então, eu segui um método, porque música é uma coisa que você tem que ter muita disciplina, porque você treina muito, pratica muito para uma coisa que vai levar 30 segundos, entendeu? Entendi. Então, aí isso me deu esse prazer, mas também é legal, porque ao mesmo tempo que você está treinando, que você está tocando, você já sente, você já recebe de volta aquilo que você está fazendo na hora, entendeu? Aham. E aí foi assim, daí meu pai deixou, daí eu comecei a estudar bastante em casa, e eu comecei a frequentar escolas, eu fui para conservatórios, escolas particulares, professor, aí passei por várias escolas, fiz, assim, de verdade, quase 2, 3 anos seguindo mesmo uma metodologia, até chegar em outro ponto. Aham. Legal. E aí você foi chamado para essa banda de rock? Aí Que. meu amigo falou assim, ó, lá nós temos um tecladista, mas a gente precisa de dois, era uma banda de rock. Aí, hard rock a gente chamava, né? Que é tipo, músicas que tocavam na rádio. Então Aham. eu fui, aí no ensaio, quando eu vi aquele ensaio, eu falei, é isso aí que eu quero. Que legal. No ensaio, quando eu vi as pessoas tocando mesmo, ali fazendo ali, eu falei assim, é isso que eu quero. Isso Mas eu você não tinha tinha com quantos anos? 17, 18 anos, 17, 18 anos. Isso em 1989, 1989, 90. 90. É por aí, É. 88, 89, 90. 90 mesmo, por aí. Aham. O que que eu fiz aí? Aí eu falei, ok, legal, é isso que eu quero. Uhum. Então aí, durante a semana, o que a gente chama na música, a gente vai tirar músicas. Então eu tinha um repertório para tirar as músicas, para descobrir como tocar aquelas músicas. Aí eu tô falando de Barão Vermelho, com Cazuza, eu tô falando de Kid de Abelha, eu tô falando de David Bowie, eu tô falando de músicas internacionais que tocavam nas novelas, Joe Cooker, eu tô falando dessa, sabe? Era Aham. misturado. Beleza. Então aí na outra semana eu comecei a tocar com eles, né? Eu tinha muito pouco conhecimento, eles eram muito mais desenvolvidos, eu era o mais jovem da época, o pessoal já É. tinha mais de 30 anos na época. E aí foi muito bacana, eu sempre tive essa vantagem na minha vida de sempre estar com pessoas mais velhas em tudo que eu comecei. E isso sempre me ajudou bastante a desenvolver rápido. Eu sempre falo que eu entrei na música como se você entrasse na escola no seu primeiro ano do ensino médio. Entendeu? Então eu tinha que correr Entendi. atrás o tempo todo. Então, todos os dias eu estudava 8 horas por dia, João. 8 horas por dia eu estudava. Eu fazia 2 períodos, 4 horas eu estudava, ia para a escola, fazia tudo, mas eu estudava 4 horas, depois descansava, estudava mais 4 horas, ia dormir de madrugada, estudando, porque eu queria na outra semana estar com as músicas prontas para poder fazer. E aí eu comecei. Olha que legal. E E comecei. você ficou com essa banda de rock até quanto tempo você ficou com eles? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos com essa banda, porque a gente mais ensaiava do que tocava, né? Em lugares. Daí a gente Aham. começou a tocar em alguns lugares, fechar alguns contratos em barzinhos, tinha um em São Paulo no Clube do Banespa, depois festivais também, era muito legal de fazer, fiz muitos festivais em São Paulo, não sei se você Uhum. sabe, mas existe um mercado de festivais no Brasil maravilhoso, de músicas regionais. Então você viaja o Brasil inteiro. Na época funcionava assim, você mandava as músicas, se as músicas fossem escolhidas, eles providenciavam o seu transporte para você ter lá, você tinha toda a parte, né, de estadia, alimentação, tudo, e você participava do festival e você podia ganhar prêmios em dinheiro, coisas do tipo. Então eu fiz muitos festivais também, então isso deu bastante experiência. Fiz para no interior de São Paulo muitas vezes, com essa banda, ou às vezes só com meu amigo o meu amigo que é o Lino, O que toca Lino. sax, Aham. que toca sax, que a gente viajou bastante lugares assim para fazer esses festivais. Muita experiência, né? Eu tava com 18, 19 anos, viajando bastante assim, Uhum. conhecendo bastante gente, me trouxe bastante experiência nesse aspecto. E no aspecto financeiro já ajudava Aí bastante, eu começou, acredito, né? começou a ajudar. Eu trabalhava numa empresa, e naquela época eu estudava o que hoje seria TI, né? Porque a gente chamava isso Uhum. de dados. Lógico que num âmbito muito menor, né? É. Mas era uma coisa que não se acreditava muito no Brasil naquela época. Se entendia que computador era uma coisa que nós teríamos, mas não seria uma coisa como é hoje. Então, o meu curso que eu fazia era como se fosse hoje o ensino médio, mas técnico, né? Então, eu fazia o processamento de dados, e aí eu tinha esse momento. Eu trabalhava numa empresa, uma empresa japonesa. Ó, que legal. As coisas vão te dando É. elementos. Vou falando para você, vou vendo. Uma empresa que era japonesa mesmo, tinha poucos brasileiros. Um amigo meu de infância me indicou. E passei na entrevista, mas comecei a trabalhar lá num setor.
e comecei a trabalhar com computadores lá. Os primeiros computadores que existiam no Brasil, eu comecei a trabalhar, né, os gigantes que a gente chama de mainframe, aqueles grandes que tem as fitas que você vê uns desenhos da década de 80, você vai ver aqueles computadores. Trabalhei com isso e comecei a trabalhar com programação. Era a primeira programação que eles ensinavam na época era o Basic. Hoje, eu falei com um aluno esses dias, ele falou que ele está fazendo TI, ele falou que ele, na história da computação, tem essa linguagem. Eu falei, pois é, eu estava lá. Olha, Entendeu? ele estava Basic, lá quando foi lá, é. iniciada. Que Tava legal. lá, Basic, COBOL, Fortran, eram umas linguagens que se usavam na época. Pra você ter uma ideia, o Bill Gates criou o Basic, entendeu? Então, me deu bastante experiência. Então, eu trabalhava nessa área. Como era uma área que demandava muita energia e a gente trabalhava muito com digitação, existia uma preocupação com isso na época, muito grande, muito maior do que tem hoje. Eu trabalhava meio período apenas. Tinha um salário legalzinho para a época e meio período, então dava tempo de fazer a música. Então, a música começou, parte financeira que você falou, né? Então, tá aqui, né? A Aham. música estava aqui, aí eu estava trabalhando nessa empresa, fiquei 2 anos e meio lá, daí fui fazendo isso, a música, né? Financeiramente Você falando. ficava, você saía de um teclado e ia para outro, né? Você tinha dois teclados, Hoje, né? hoje o resultado é um pouco de dificuldade nos dedos, aqui nos dedos anelares, É aqui eu mesmo, tenho já? dores, tenho dores. Aí eu faço alguns tratamentos, algumas coisas que alivia, mas é Uhum. consequência exatamente disso que você falou. Então Uhum. daí, aí a parte financeira foi fazendo isso aqui, né, João? Até que a parte da música começou a igualar e um pouquinho maior. Aí eu falei, tá na hora de parar de trabalhar nisso e me dedicar só à música. Que legal. E aí, com a música, você ficou nessa banda de rock e até chegar no Negritude, você teve alguma outra banda? Ou Não, outro aí o que grupo? acontece? Como a gente tinha banda, a gente era aquilo que a gente pode até falar, é um pouco parecido com um professor freelancer, né? Então eu Aham. também era um músico freelancer. Então eu tocava uma banda aqui, uma banda ali, o que chamava, a gente fazia e tal, não sei o que, ganhava experiência e sempre pensando na parte financeira também. Mas como eu tinha uma família estruturada, eu não precisava do dinheiro para sobreviver, né? Então, não era família rica, mas a gente é família estruturada. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam, a gente não tinha essa questão. Então, dentro dessa situação, uma vez, né, um grupo, que era um grupo de Carapicuíba, que é o Negritude, ia fazer aniversário, não lembro agora de quanto tempo de carreira, acho que coisa de 4, 5 anos de carreira, e conheceu, através de um outro músico, e músico, conheceu meu Uhum. vizinho Carolino, para fazer esse dia especial deles, lá na quadra do Camisa Verde e Branco. Lá é a minha escola, quadra do Camisa Verde e Branco é a minha escola. E convidou ele para fazer um evento lá, porque a banda de samba naquela banda, né, o grupo de samba na época não É. tinha instrumentos, não tinha os instrumentos de uma banda, mais percussão e o violão de 7 cordas que faz como se fosse um contrabaixo, um outro violão e o cavaquinho, a parte da que a gente diz da harmonia. Então não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha sax, não tinha nada. Então eles incorporaram o sax e ele me convidou. Falou, vamos lá fazer esse evento com eles. Eu falei, vambora. Aí eu entrei em Carapicuíba. E você já conhecia de ouvir o Não, Negritude na época ou não, não não. era? No Negritude não tinha conhecimento nenhum. Era um grupo realmente muito ali. O samba nessa época, João, era um estilo musical que não tocava em rádios, por incrível que Uhum. pareça. Existia apenas uma rádio, que era uma rádio na USP, chamava o Samba Pé de Passagem, não sei se Uhum. existe ainda, e era o único lugar que tocava É. samba. Eu O sei que samba, nos ele anos era. 80, eu sei que nos anos 80 tocava o AGP, né? Acho que tinha que era Tinha, grupo de tinha, tinha samba, esses mas artistas, tinha esses artistas, mas os artistas existiam, o samba existia, mais uhum. forte no Rio de Janeiro. Tanto é que muitas novelas, quando representava a comunidade, coisas do tipo, a gente via Fundo de Quintal, Uhum. AGP, a gente via artistas dessa época com samba, mas eu falo de tocar na rádio mesmo. A rádio Ah, tocava sim. música nacional e música internacional, muito linkado à moda da época, que eram as novelas, entendeu? As Uhum. novelas acreditavam, era o social media da época, as novelas Aham. faziam isso, né? Linkados às revistas, como a revista Caras e coisas do tipo. Então o samba ele era underground, o samba ele era, você ouvia nas escolas de samba, você ouvia na casa das pessoas ou nos churrascos. Porque churrasco independe da classe social, né? É. Então ele era isso, ou festivais ou lances culturais. Então, daí é que a coisa começou a crescer, porque no Camisa Verde e Branco foi feito um concurso das melhores bandas, e aí o Negritude ganhou esse concurso lá. Ganhando o concurso, teve como premiação gravar 2 faixas, ou duas músicas, em um disco que é desse, que seria do Camisa Verde e Branco. Aí você entra na mídia, tá? Aí você Certo. entra na mídia. Foi aí que começou, e nessa época eu já estava nessa época. Eu cheguei antes de ter um registro fonográfico, né? Depois do registro fonográfico eu já estava. Você tendo esse registro em uma mídia, que a mídia da época você sabe que era o vinil, né? Você tendo Certo. a mídia da época era o vinil, a gente começou a tocar.
em lugares e começou a ser conhecido. Até que algumas rádios começaram a dar abertura para o movimento. Aqui em São Paulo, que eu existo até hoje, que é a Transcontinental, e a rádio de Jundiaí, a 105 FM, e das rádios populares da época, João, tinha uma rádio que começou a dar vazão, que era a Rádio Bandeirantes FM. Entendeu? Essa rádio abriu para o samba. Uma apresentadora, a Gleide Xavier, que já faleceu, ela e a equipe dela começaram a dar essa abertura para o samba. Então, das top 10 do dia, uma era samba. Ah, já era um bom, Uma era bom, samba. né? Das top 10 era samba. E a gente começou a entrar no top 10. Entendeu? E a gente começou a entrar, até porque é natural você chegar ao topo, é natural. Naquela época as pessoas pediam as músicas ligando por telefone, ligando e no orelhão com ficha e ligando e pedindo. Era assim que funcionava. Uhum. E a gente tinha um fã-clube organizado, já na época a gente sempre teve uma visão mais empresarial da coisa, então a gente tinha um fã-clube organizado para pedir essas músicas, e essas fãs acabavam pedindo para outras pessoas. Então era assim que todo mundo funcionava. Se você assistir o filme do Zé de Camargo e Luciano, você vai ver isso muito bem. O pai dele ligando na rádio pedindo a música. Entendeu? É esse, Legal. esse universo que a gente vivia. E aí, sim, aí um dia a Band foi lá e fez um evento, João, com Uhum. artistas do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Engenheiros do Havaí, e um monte de gente. Eu me lembro das bandas, sabe? Só não tinha o Paralamas, porque eu era fã do Paralamas, estava esperando o Paralamas, mas não foi. Mas tinha artistas do Brasil inteiro, as bandas, porque naquela época as bandas que dominavam o Brasil, na mídia, eram as bandas de Brasília, né? Paralamas e coisas do. E a gente foi convidado a participar desse show, desse festival, que foi no Pacaembu. Eles montaram um palco enorme. Foi o primeiro grande evento que a gente fez, mas nós éramos a única banda que não tinha ainda um disco próprio. E que ano foi isso? Ah, isso foi em 91. 91. 91, comecinho de 92, na verdade. Porque o primeiro disco foi em 92, então comecinho em 92. E aí a gente foi a única banda que estava presente nesse evento, tocando nossas músicas, tocando músicas de outros artistas. Tipo, Emílio Santiago, sabe? A gente tocava de tudo que você pode imaginar, Djavan, nossa, muito legal. E a gente participou, aí deu notoriedade. Deu notoriedade, aí chamou a atenção das gravadoras grandes do Brasil e a gente foi contratado pela EMI e Odeon, que era a mesma gravadora do Paralamas na época, da Marisa Ah, Monte, que foi dos Beatles. você acha que Entendeu? aí foi então o divisor de águas ali Aí foi, do. aí foi, aí foi, Falam que aí, foi aí, assim, aí você teve o pedigree, né? Começou aí a. foi. Não, aí foi porque aí você tem uma multinacional, que a gente chamava muito assim, né, Uhum. multinacional, injetando, investindo em você no Brasil inteiro, nas rádios do Brasil inteiro. Aí a gente gravou um disco em 93, que foi o disco Natural, que foi o primeiro disco nacional. Até então a gente tinha um disco primeiro que chamava Jeito de Seduzir, que era um disco regional. E aí a gente começou a viajar, e começou a viajar o Brasil todo para divulgar. E aquela época era muito legal, porque era muito parecido com o que a gente vê em filmes da década de 60 e 70. Por exemplo, se você assistiu o filme do Elvis, esse último filme dele, o mercado, quando eu estava nessa época, ainda copiava muito aquele modelo, porque ele realmente criou esse modelo de caravana, de viajar para os lugares. Ele criou esse tipo de. Porque o Elvis foi o cara que fez mais shows na América e foi o cara mais famoso no mundo sem ter saído dos Estados Unidos. Né? Uhum. Ele Realmente não saiu, né? lançou o Unplugged, que é o acústico que a gente chama, entendeu? E foi transmitido para o mundo inteiro. O sonho dele era para o Japão, o sonho dele era para a Europa, e ele fez isso. Então, o modelo que vinha do mercado, até na minha época, hoje eu não sei mais, mas o mercado que vinha também copiava muito isso. Então, de ir nas rádios, nas televisões. Aí, a primeira vez que a gente fez o Faustão, aí foi o outro divisor de águas. Aí Olha ficou que legal. conhecido. Esse, Porque aí você esse... chamou a atenção agora dos contratantes, entendeu? Né? Uhum. Aí é que vem a carreira do artista, né? Primeiro ele tem o seu know-how, depois ele é descoberto, depois ele cria um material, esse material leva até aquele que te contrata. Uma vez que te contratou, aí começa a vir um ciclo. E a gente pode dizer que certamente o Negritude, se não foi a maior grupo de samba dos anos 90, tá ali entre os maiores, não foi? Eu posso dizer o seguinte, nessa época a gente tá falando de 91, 92 para frente, tá? É. Como eu te falei, o movimento do samba ele não existia, existia muito underground, né? Existia Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Alcione, toda essa galera sempre existiu e sempre vai existir, né? Eles são os primórdios. Mas não existia uma roupagem para a época, que era uma roupagem que eu posso dizer um pouco mais pop, né? Um grupo que tivesse uma bateria, um grupo que tivesse um sax, um grupo que tivesse teclado, um grupo que, pelas pessoas leigas no momento, vendo aquela estrutura, teve a imagem de uma coisa mais profissional.
Não que um grupo de samba que não tenha isso não seja profissional, é profissional. Mas as pessoas que não conheciam de samba, foi mais fácil para elas entenderem aquela linguagem dentro no formato de uma banda que elas estão acostumadas a ver banda pro resto da vida, seja rock, reggae ou qualquer coisa do tipo. Então ficou mais fácil de ser aceito no mercado esse formato. Aí nesse formato que a gente tinha Negritude, primeiro Raça Negra. Primeiro que É. desbravou, nessa época foi Raça Negra, nesse formato, né, com músicas chicletes, músicas que pegavam todo mundo, né? Cat music, né? Tipo Até assim, hoje, né? Até até hoje, hoje, impressionante. Eu até uso o hoje, exemplo nas minhas aulas para falar sobre o passado, o até Simple Past, hoje. eu uso Didier Boa! para falar do Isso. Didi. Boa. Então, tipo assim, são referências, sempre vão ser. Então eles desbravaram muito, fizeram muito sucesso na Hollywood brasileira. Onde é a Hollywood brasileira? Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, TV Globo, no seu auge, não tinha internet como tem hoje, meu amigo. Não É, tinha internet, pra falar a verdade. A internet ela é uma advento no Brasil, começou a ser difundida, bem desenvolvida em 96, entendeu? Pro povo, pro é. mercado mesmo. Então não tinha, então a televisão é o que mandava. E o Raça Negra começou, ele é de São Paulo, zona leste de São Paulo, começou a fazer sua carreira no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro, como sendo a Hollywood, Faustão, programas de televisão, não sei o quê, explodiu. Junto a isso, começou a vir um monte de raça negrazinhas, bandas pequenininhas, entendeu? Uhum. Copiando a ideia, né? Filhotes, esse tipo de coisa, pegando a onda, muitos e muitos. Sabendo daquilo, e as gravadoras vendo o que estava acontecendo com o boom do Raça Negra, começaram a procurar outros grupos. Foi aí que nos encontraram, né? A diferença é que a gente sempre tocou um estilo diferenciado do Raça Negra, com uma outra vertente, até com uma vertente um pouco mais política. Depois eu posso te passar algumas. A gente sempre teve Uhum. a ideia de ser mais politizado no nosso discurso e nas nossas músicas. Sempre vai ter uma música que vai tocar, que é a Sucessão, mas lá no nosso no CD inteiro, no disco inteiro, você vai encontrar duas músicas politizadas. Era a ideia da gente passar a mensagem. E aí teve, aí eram três, né? Então, todos eles, até a negritude existe ainda, tá? Poucos integrantes, mas existe ainda. Então tinha Raça Negra, Negritude só para contrariar. Negritude só para contrariar, nós éramos contemporâneos. Só para contrariar era uma banda de baile de Minas Gerais, uma banda de baile. O Uhum. Alexandre sempre foi um gênio da música, aquele cara de baile que Alexandre toca tudo, um Pires, showman. né? É um showman, o cara é um Uhum. showman, eu sempre gostei muito do trabalho dele. E como banda de baile, que a gente chama, né? Tocava em tudo que era baile, tudo que era lugar, eles tinham esse know-how de poder se adaptar a qualquer coisa. E aí, na época, uma gravadora grande também, chamava BMG, contratou eles. E nós éramos do mesmo escritório de promoção. O escritório de promoção é aquele que vende o show, aquele que promove o mesmo escritório. Tem a gravadora, tem o escritório. O escritório é o empresário em si. E a gravadora contratou a gente, contratou eles. E aí, essa mesma agência, ou promotora, como se fala hoje, colocou eles na BMG e colocou a gente na EMI. Então nós trabalhamos juntos durante muito tempo com o Só Pra Contrariar. Né? A gente fazia show juntos e programas juntos. Então houve uma carreira que a gente fazia muito, embora com estilos diferenciados, né? O Só Pra Contrariar sempre teve uma pegada mais romântica, a gente uma pegada mais de entretenimento com romântico também. Depois todo mundo começou a fazer tudo. E aí sim, os três começaram a liderar esse mercado. É, dentro do que diz respeito aos shows. Aí a gente começou a entrar, esses três, com outros grupos que estavam vindo na época, num circuito, João, que a gente chama circuito de rodeio. Rodeio é um circuito de eventos que você conhece, tem eventos em tudo que é cidade, no Brasil inteiro, né? Mas que só tinha músicas sertanejas ou algumas bandas muito estouradas de rock e pop. A gente começou a entrar nesse circuito. Aí pronto, aí virou mais um lance nacional, assim como aconteceu com o Axé, entendeu? Veio com o Uhum. Axé, da não sei o quê, hoje é tudo incorporado. Aí sim, através desses grandes eventos, aí a coisa começou a ser mais conhecido no Brasil e fazer parte da cultura, entendeu? Sim, eu lembro de criança, né? Hoje eu tenho 28 anos, eu nasci em 95. Mas eu lembro de criança, nos meus 4, 5 anos de idade, de ouvir já CD, né? Não era mais vinil, mas era CD. Eu lembro que eu já vi CD, minhas primas ouviam samba, pagode, né? Então eu Uhum. lembro delas ouvirem o Exalta Samba, tinha o Negritude. Então eu lembro, eu ouvia bastante com elas, com as minhas primas, né? Certo? Então era algo assim, para mim já era, como você falou, já era para o Brasil inteiro, já todo mundo já conhecia. E é legal saber esse começo, como que foi, né? Porque às vezes as pessoas só veem já o sucesso e acham que sempre foi assim, né? A pessoa já Uhum. começou no sucesso, mas tem as dificuldades, tem as coisas, né?
Sim. E me fala, antes de eu perguntar sobre o Negritude, uma curiosidade. O Chamburci, o apelido Chamburci, como é que foi de José Deodato para Chamburci? Sim, aí que tá dentro dessa história aí. Um minutinho, João. Desculpa. Então, o que acontece é o seguinte. Nessa época aí, a gente fazia muitos ensaios na região do Zona Oeste de São Paulo, que é Carapicuíba. Eu vinha do centro. Então, eu fazia um percurso aí de uns 30 quilômetros aí, mais ou menos, aí, uma coisa do tipo. E dentro dessa situação, a gente ensaiava muito. A gente era bem jovem, né? Tinha 18, 19 anos, ensaiava muito, ensaiava muito, ensaiava muito. E a gente não parava para comer. Simplesmente não parava para comer. A coisa assim mais estranha do mundo, sabe? Não Uhum, parava para comer. Então, dentro dessa situação, eu pensava, meu, eu fui sempre criado com uma certa disciplina ali, né, em relação à alimentação, e chega aqui, eu acabo não comendo nada, os caras também não comem, a gente não para. E não parava porque era aquela coisa mesmo, sabe, de você ficar envolvido ali na música, nos ensaios, não ter essa preocupação. E eu comecei a levar os negócios. uhum, Eu comecei a levar as coisinhas. E uma das coisas que eu levava era o que a gente não chamava de iogurte, né, mas chamava de Danone. uhum. Entendeu? Chamava de Danone. Existia um grande que chamava Chamburcinho grandão, hoje é o Chambinho. E a Ah, Xambinho tá. hoje é o Chamburci antigamente. Chamburci era uma empresa diferente, não era. Hoje ela faz parte da Nestlé, mas não era. Era uma empresa, tive que pesquisar, né? Olha só. Uhum, Então eu levava essas coisas. Aí começaram a brincar e tal, chão pra cá, chão pra lá, chão pra cá, chão pra lá. Quando a gente foi fazer o primeiro contrato para valer mesmo nacional, você coloca sempre pseudônimos e tinha essa moda, né, de samba botar um pseudônimo, nome do, você tem quase que um vulgo, né? Tipo, você vê, ó, por aham. exemplo, Zeca Pagodinho não é o nome dele, eu não sei o nome dele, mas Ele não é Zeca é Pagodinho. Gessé, se eu não me engano. Pois é, nada a ver, você tá Nada a ver, entendendo? é. Uma coisa do tipo assim. E aí acabou que no contrato que eu fui ver lá, tava lá, Chambers, e aí eu falei, putz, tô me vendo com 50 anos com esse apelido aí. E foi aí, daí a pessoa ficava brincando e eu realmente levava mesmo, levava, porque não ia ficar ali passando fome, né? Não, tá certo, não. E pegou bem, né? Porque é Pegou, um. Não pegou, é um pegou por. apelido, não é um apelido assim que ele não é pejorativo, né? Ele não é. Nada, pegou bem, assim, né? Eu acho que é óbvio. Todo mundo te conhece como Chamburci, né? Muitas pessoas até hoje na Hã? sua profissão, né? Sim, E, pode e falar. não, eu ia perguntar, daí como que era? Você falou, dia a dia vocês gravavam muito, já nessa negritude já com uma grande notoriedade nacional. Hum? E qual momento, assim, vocês perceberam que foi o ápice do Negritude no cenário nacional? Eu posso dizer pra você que foi ali no 96, mais ou menos, que é 93 foi o primeiro disco, 94 foi o segundo disco, 95 foi 95 para 96, João. 95 que a gente o disco que chama Gente da Gente, que é o que tem o Coab City, Uhum, Tanajura, Absoluta, Que Dure Para Sempre, músicas assim que fizeram muito sucesso. Então aí foi o auge, 96. Mas aí a gente perdurou ali, né? Então uhum, os melhores anos que eu posso dizer foram 95, 96, 97, 98 e 99, os melhores anos. Em 95, quando a gente estava com esse disco, a gente foi contratado por um outro escritório que era do Manuel Poladian. Poladian é um grande empresário, existe até hoje, que sempre trouxe essas grandes bandas lá de fora, dos Estados Unidos e outros países. Sabe aquela banda famosa do Ray Conniff? Ray Que Conniff, tá, sei. ele que traz, pra você ter uma ideia, até hoje. Que legal. E nessa época, esse escritório eu trabalhava com a Daniela Mercury, com Titãs, sabe? Era um escritório muito grande, ainda é. Então a gente foi trabalhar com ele. Então aí pronto, aí juntou uma coisa com a outra, então foram os melhores anos que a coisa começou a combinar. Depois a gente conheceu um outro empresário que foi o mais importante da nossa carreira, que foi o Cláudio Lisa. Esse foi o mais importante. Esse foi o meu professor no business. Esse foi meu professor. Ele já faleceu há alguns anos, mas eu aprendi tudo com ele em relação a business, aprendi tudo com ele em relação a, não business musical, mas no geral da vida, Uhum, em relação a isso que às vezes, tem muita coisa que eu já falei para você que eu aprendi com ele, em relação a como você se organizar, você buscar o máximo que você pode, criação de filhos, tudo. Ele era um cara que já tinha viajado o mundo inteiro, vivia nos Estados Unidos, vivia no Brasil, né? E das vezes que eu viajava, a gente viajava juntos com o grupo, então eu sempre gostava de estar aprendendo com as pessoas mais velhas. Ele foi empresário do Zezé de Camargo e Luciano, foi empresário do Leandro e Leonardo, entendeu? Ele foi empresário desses caras, ele tinha um conhecimento assim imenso em relação a tudo isso, né? E aí sim, né? Como você falou, eu falo para você que esses foram os melhores anos por causa dessa combinação do mercado já está super aquecido, real,
entrou real, né? Entrou em 94 É. real, a economia aquecida, vivia a era de ouro dessa parte. Assim, coisa de tipo, vou ter uma reunião no Rio, eu ia para o aeroporto, já tinha o voucher do voo para poder ir para lá fazer reunião, era uma coisa muito mais. A economia estava bombando nessa época, assim, o Brasil estava esbanjando. Sabe quando você ganha um prêmio na loteria e o Brasil estava dessa forma, 94 para cima, estava dessa forma. É muito fácil analisar hoje, você ir lá falar um pouco hoje da economia brasileira, mas naquela época, hoje é muito melhor que aquela época. Ele era o boom. Então a gente pegou uma época muito boa nesses 4, 5 anos aí. Foi bem coincide, né? A época de vocês do sucesso com essa época do começo do real e esse boom da economia brasileira. Que legal. E aí vejo muito, né, as entrevistas da época, tudo, eu vejo muito que na época do Negritude, o vocalista era o Netinho, né? O Neto Sim, sim. fazia bastante sucesso. E quando ele resolve, né, sair do Negritude, acabou, não foi assim, porque vocês não tinham mais aquela pessoa ali na frente liderando vocês, né, como vocal, e foram querer só saber do Neto e do Netinho e o resto parece que ficou de lado. Foi mais ou menos isso? Na verdade, é assim, essa é a percepção da maioria das pessoas, mas eu estava lá dentro, estava no momento, o que aconteceu foi o seguinte, em 2001, na realidade, o Neto já tinha outros projetos de vida, né? Ele tinha projetos de carreira solo, ele tinha projetos dele, tinha um bar, não tinha outros projetos para a vida dele, cada um tem o seu projeto. Mas ia contra o que a gente tinha como projeto de carreira. Nós éramos um grupo que a gente tinha uma ideia de viver de uma forma democrática e respeitando o espaço de cada um, mas entendendo que todos eram importantes, desde o que canta ao que toca um instrumento de percussão, o mínimo que seja o tamanho. A gente sempre teve essa ideia e a gente sempre trabalhou assim. Então, tudo que a gente tinha financeiramente era sempre dividido em partes iguais. Por mais que um tivesse despontado mais que o outro, ele podia usar dessa notoriedade para ganhar recursos fora e coisas do tipo, não tem problema nenhum. Mas eu não posso. É como eu tô falando para você, eu não posso. Eu trabalho numa escola de inglês, eu não posso montar uma escola de inglês do lado com a mesma e Certo. vai contra a ideia. Se for uma outra ideia, se for uma outra vertente que não vai influenciar em um outro campo de trabalho, beleza. Mas aí ele buscou um caminho onde estava entrando em conflito. Tudo bem. Isso aconteceu com o Rolling Stones, entendeu? Aconteceu com o Rolling Uhum. Stones de uma outra forma. E o Rolling Stones existe até hoje porque eles entraram em um acordo e falaram, tá bom, então você quer gravar o seu, vai lá e grava. E todo mundo foi gravar o seu, depois eles continuaram com a banda. Nós não tínhamos essa experiência e nem esse estômago para fazer esse tipo de coisa na época. Todo mundo muito jovem, não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Então foi aí que realmente a gente convidou ele para sair. Chegamos a um acordo. Né? Na verdade, assim, vocês expulsaram o Netinho falou, não, foi uma coisa. Ele foi fazendo força para sair e a gente falou, tá bom, então sai. Entendeu? Essa é a grande realidade, tá? E aí, depois que ele saiu, o grupo continuou, e nós continuamos eu dentro do grupo, por mais 10 anos, viajando o Brasil inteiro, lançando disco, fui para os Estados Unidos 2 vezes, a gente fez turnê fora do Brasil, mas não ficava assim tão conhecido na grande mídia, porque a gente já não fazia um Faustão, por exemplo, eu fazia programas de segunda linha, vamos falar assim, mas que mantinha a minha carreira, pelo que eu tinha plantado, né, uma década atrás, entendeu? E o que eu estava fazendo agora. Então eu consegui viver da música ainda por mais 10 anos, até entrar no caso das línguas. Então, Uhum. como você falou, era a percepção mais do povo, realmente. Mas, É. na verdade, não. A gente continuou fazendo muito show. Existia, claro, sempre existiu essa comparação de uma coisa com outra. Mas uma vez que você faz. Até hoje, a gente recebe de músicas, entendeu? E Uhum. vai ser assim sempre, porque as músicas continuam tocando. Então, naquela época que ele saiu, teve isso tudo, mas não foi só aí. Teve esse movimento de sair, Neto saiu, Belo saiu, não sei quem saiu, outro saiu, não sei o que. Verdade, Teve teve esse o movimento. Belo, né? O Belo Bandas, também saiu bandas de, do Soweto, bandas de né? axé, bandas de axé, a Daniela Mercury saiu, Daniela Mercury, desculpa, a Ivete A Sangalo Ivete, saiu, outro artista uma Eva. saiu. Teve esse lance aí, tá? Porque o vocalista ele tá na frente, ele tem mais exposição, ele é o que fala, ele que se comunica, e ele recebe convites para fazer. Às vezes é mais interessante realmente pro vocalista ele tá ou no grupo ou ele sair do grupo. É uma questão empresarial. Agora, de manter ou não manter, aí envolve muita coisa, emocional, envolve muita coisa de família. Por exemplo, a gente era muito unido, a família junto, era todo mundo muito junto. E, de certa forma, a gente viu aquilo como uma coisa fora da nossa Constituição, né? Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu te garanto que teria sido diferente, entendeu? Eu teria encontrado uma forma ali de fazer com que a gente tivesse ficado juntos durante mais tempo.
Um pouco mais de tempo, não muito tempo, porque é uma constituição como um casamento. Se você faz uma constituição de um casamento, você tem uma ideia da pessoa, a pessoa tem uma ideia sua. No meio do caminho muda as regras, você não vai conseguir, entendeu? A música ela é muito parecida com o casamento porque ela tem emoção no meio. Nós éramos artistas, ele é criador de emoção, e ele vive de emoção. Então ele não tem essa visão, ele não tem essa visão pragmática, sensata, às vezes, de fria, de falar, não, para que a gente possa manter isso por mais tempo, vamos fazer como os Rolling Stones, entendeu? Não tinha, convites tivemos, tentativas de volta tivemos várias, empresários e tudo, mas quando envolve emoção, meu, eu Aí já tenho amizade com não. todo mundo, a gente continua amigo de todo mundo, né? Eu tenho mais contato com alguns do que com outros, entendeu? Mas a gente continua, a gente joga videogame junto, a gente faz umas coisas que a gente fazia antes, né? A gente se encontra, vai para as festas e tudo, com mais de uma parte do que de outra parte, justamente porque já na época também já era assim. Tá num grupo Aham. que tem 10 pessoas, 9, 10 pessoas, você nunca tá com todos eles jogando videogame ou com todos eles, Sim. afinidade com uma, afinidade com outra. As pessoas esquecem, acham que todo mundo tem que estar sempre junto, fazendo, Não, né? não, as afinidades, as maiores afinidades que eu tinha na época, eu continuo tendo até hoje, entendeu? Com o Neto eu não tenho, Legal. porque realmente é uma escolha pessoal de não ter contato com ele. Dos poucos na minha mão, são alguns que eu conto que eu prefiro não ter muito contato. Tudo bem, aí é. Mas Mas então não você desejo deixou. nada, desejo tudo de bom e Sim, quero que sempre cresça como pessoa. é isso aí. E aí vem, acho que esse período que você falou, né? Você ainda continuou, o Negritude continuou, mas aí veio a parte das línguas, né? Que é Ah, isso que eu falo sim. que para mim, que das pessoas que eu conheço, foi, acho que a maior mudança de vida assim que eu conheço, digamos, talvez uma mais aleatória, que eu penso assim, falo, gente, ela a pessoa saiu de desse ramo e foi para outro que teoricamente você olha assim e fala, mas o que liga uma pessoa da música a entrar numa escola de idiomas para virar professor de inglês e continuar e crescer nisso? Conta pra gente como que foi essa transição, Ah, legal, muito legal, né? São os links da vida, né? O que né? acontece é assim, eu sempre falo para as pessoas, se você estiver passando num momento que não tá legal ou tá com dificuldade, não fique em casa. Sai de casa. Vai ver os amigos, vai. Hoje é muito mais fácil com a mídia social. Faça contatos, entendeu? Não fique no canto. Vai buscar informação, vai buscar pessoas. Se você tiver no momento, não que nós estivéssemos, mas é um grande exemplo disso. Se você, porque se você estiver triste, deprimido, coisa do tipo, né? Depressão que toma conta do mundo hoje, a depressão fala para você, fique em casa no quietinha. Fique em casa quietinha. Faça o contrário. Faça o contrário. Vai pra rua, vai conhecer as pessoas, vai sair com os amigos, né, os seus mais próximos. Naquela época a gente não estava numa época de depressão, muito pelo contrário. Mas a gente gostava muito de estar sempre envolvido em conhecer pessoas e coisas. A gente tinha uma assessoria de imprensa que sempre buscava as coisas novas pra gente. E num desses dias, a gente tinha evento, tinha tudo, a gente foi convidado. Vamos ver se você vai lembrar desse grupo, hein? A gente foi convidado por um grupo que fez muito sucesso na década de 80, que a gente já não tinha contato, não conhecia, que era um grupo chamado Trio Los Angeles. Agora foi Márcio, até demais para mim. se pesquisar aí, chama Trio Los Angeles. Márcio e Yasmin eram um cara, né, um trio de dançarinos, né? Duas moças e um cara dançando, entendeu? E Você já contou para mim sobre esse grupo. Agora eu tô é, buscando na na década de memória. 80, assim, é bem. Tri Pô, Los eu vi quando Angeles. eu Aham. era criança, por isso você não vai lembrar. Eu Aham. era criança. Mas eles são da região de Cotia. Eu morava no Butantã, né? Butantã, Cotia tá próximo ali, né? Aí o Uhum. que acontece? A produção desse grupo ia fazer a gente chama de um programa piloto, né? Na casa do Márcio, chama Márcio Mendes, eu lembro muito bem. Ele mora em Cotia. Esses condomínios que a gente tem aqui, os condomínios de casas de alto padrão. E aí convidou a gente, e a gente tinha um monte de coisa para fazer, mas como eu te falei, a gente nunca sempre visando no lucro, sempre visando ter uma carreira, tem, mas a gente está visando também em ajudar as pessoas, também em fazer, em ter contatos e conexões, entendeu? E a gente foi convidado para fazer esse evento com ele, e a gente falou, não, vamos fazer, não tem problema nenhum. Ah, é que é um grupo que fez muito sucesso, hoje está tentando voltar à mídia. Beleza, pode contar com a gente. E a gente foi para lá, eu fui fazer evento. Lá eu conheci uma pessoa que chama Juliette, que era dona da Wizard Granja Viana. Foi aí que. Aí eu fiz contato com ela, eu e o grupo todo, e a gente sempre teve muita vontade de ter um projeto de lançar músicas em espanhol, né? O grupo todo tinha muita vontade. Eu sempre gostei de espanhol, sempre gostei de inglês, mas o grupo tinha uma vontade grande de fazer um trabalho
em espanhol. Porque a gente chegou a ter discos lançados em Portugal, por exemplo, mas nunca em espanhol. Eu falei, tá, beleza, então vamos ver isso. A gente conversou com ela e tudo, e criou uma parceria. E os 9 integrantes do grupo começaram a estudar espanhol na escola, os 9, espanhol. Chegou um determinado momento ali, o espanhol na época, você deve lembrar, era um curso de 4 anos. Chegou um momento pro terceiro ano ali, pro último ano, e eu falei, poxa, tá na hora de eu melhorar meu inglês. A gente já viajava para os Estados Unidos, e quando eu ia, me virava, né, João? Mas eu mandava uns nós vai, nós vem em inglês, né? Aham. Push don't, né? Mandava essas coisas assim, sabe? Eu preciso melhorar esse meu inglês. Eu sei que eu consigo me comunicar, mas eu sei que meu inglês não é bacana. E eu, lá mesmo, eu falei com a Julieta, falei, Julieta, eu quero estudar inglês aqui. Alguns grupos talvez queiram, mas eu quero, além do espanhol, eu quero estudar inglês aqui. E eu comecei a estudar, só que aí, né, porque como tem até hoje, tem um nivelamento, né, que a gente faz, né? Aham. Não, eu quero começar do zero mesmo, eu quero começar ali bem para vir trabalhando. E foi aí que comecei a estudar inglês na escola. Do curso espanhol, todos terminaram, do curso inglês, E isso alguns foi que ano, mais ou menos? foi em 2002, 2003. 2003. Uhum. 2003 a gente começou a estudar espanhol, daí 2004, 2005 2004 comecei a me aperfeiçoar em inglês, na Wizard mesmo, ali na Granja Viana. Você trabalhou na Granja Viana? No prédio da Ah, Granja Viana? Acho que fui. Eu cheguei, foi na trabalhei Granja Viana, assim. você Sim, foi. sim. Você foi na Granja Viana Conheci quando era as o prédio, três, né? prédio grande, né? Com piscina e tudo, né? Não chegou É na Granja a Viana, prédio casa, pequeno. o A casarão, casa, né? Esse Mansão, que eu tô vai, falando, digamos assim. esse que eu tô falando é uma mansão. Essa que eu tô falando é na mesma rua, mas é uma casa pequena ainda. Ah, tá. É um outro prédio, uma casa bem pequenininha. Uhum. Eu, nessa E época, eu era criança, eu fazia na CAA. Onde era o despachante do meu pai, eu fazia inglês sim, também nessa CAA. e 2003, você 2004, eu tinha uns e 9, você 10 estudava, anos. no Rio Branco, né? No Colégio Rio Branco, exatamente. Minha mãe era Eu sei. professora lá. É. Então, pois é. Aí, estudando ali, comecei a conhecer mais pessoas, professores experientes, professores, sabe? Que é o que eu te falei. Sempre uma pessoa mais velha, sempre eu gostava de buscar conhecimento, estava com pessoas mais velhas ali e tal. Aí eu conheci muitos professores que já tinham plano, já tinham carreira, muitos bons professores. E quando eu estava ali, quando a gente, hoje seria o quê? No quarto ano do curso, que eram 6 anos, no quarto ano, a Juliette já tinha vendido a sua escola para o Cardoso, para o Paulo Cardoso, Hum, né? E aí eu conheci o Cardoso, e aí eu, nesse negócio de sempre estudar, eu falei, olha, então, Cardoso, eu dou aula aqui, a professora Orista tinha aula só de terça e quinta, 3 aulas na terça, 3 aulas na quinta. Eu falei para ele, eu gostaria de participar do treinamento de professores, de repente não agora, mas quando eu terminar o curso, eu falei, não, pode vir. Aí eu era bom aluno, né? Eu era bom uhum. aluno, fazia tudo direitinho. E aí ele me convidou e falou, não, dá para você fazer algumas aulas aqui. E aí eu comecei como professor Olha. lá, né, em 2009, Aham. 2008 como professor, E nessa entendeu? época aí teve alguém que falou assim, Xan, mas isso é totalmente diferente, né? Não sei, o pessoal, seus amigos ou sua família, assim, alguém falava pra Todo você, mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Pessoas que achavam bacana, pessoas que não achavam, que não tinha nada a ver, você tá ah, não louco, vai esse dar negócio é muito. dinheiro, né? Professor de inglês não dá dinheiro. Mas também falavam da música também, então eu nunca pensei nisso primeiro, né? Eu sei que É, é, sempre foi consequência, entendeu? Eu sempre sei que a partir é. disso sempre foi consequência de um bom trabalho aplicado. E aí, nessa ideia dos cursos, eu comecei a me dedicar bastante ao idioma, me dedicar bastante a entender a metodologia, a estudar como funcionava, estudar isso. Aí depois eu já fiz aí os cursos na área, aí curso de letras, aí viajei para os Estados Unidos, aí fiz curso nos Estados Unidos, aí fui aperfeiçoando, não só no fato de dar a aula, mas também entender a metodologia, entender como as pessoas aprendem. E fui destacando, né? Aí quando você chegou lá, eu já estava como coordenador já, né? Você já era É. coordenador. E aí, isso que eu ia chegar. Você lembra em que ano você virou coordenador da Wizard de Cotia? 2000, 3 anos depois, foi logo em seguida, 2011, mais ou menos, 2010, 2011. Aham. Porque 2008 como professor, a UESA tem esse plano de carreira até hoje. Era muito melhor antes. Hoje a gente vive Uhum. numa geração infelizmente, de jovens não comprometidos, entendeu? E eu já não era jovem. Mas eu Aham. tinha 36 anos, 37 anos. Eu então me dedicava, eu fazia o melhor possível. E eu pensava realmente em aprender. Então aí a gente criou um grupo de assistentes, eram 5 assistentes, né? Não tinha coordenador, eram 5 assistentes, cada um pegava uma parte, eu sempre peguei a parte de falar com os pais e os alunos, outro pegou de evento, outro pegou de parte treinamento, cada um pegou uma parte, 5 assistentes. E esses assistentes foram com o tempo caindo, né? Sim. Em um ano, porque aí a coisa pega. É. E a coisa pega, né? A gente tinha um número muito grande de alunos ali, tinha 700 alunos naquela unidade. Aí comprou uma outra unidade, entendeu? Aí a coisa foi crescendo. Eu fui me destacando justamente por isso, que sempre tive esse comprometimento
de cumprir o que eu tinha que cumprir e de sempre estar aprendendo. Eu cumpria e aprendia, eu cumpria e aprendia. Essa é a base da minha vida, é o que eu faço hoje. Eu sempre falo para todo mundo, outro piece of advice, né? Outro conselho. Você reclama do que você está ganhando hoje, você ganha hoje pelo que você já apresentou. Quer ganhar mais, apresente mais. Vai estudar mais para apresentar mais. Aí você ganha mais, entendeu? Se nesse lugar não dá mais, então apresente em outro lugar. Mas não reclame do que você ganha hoje. O que você ganha hoje foi combinado e você tem o que você plantou até esse momento. Você quer ganhar mais? Não espere aumento, vai para frente. Falei para um dia desse para o meu aluno, o minimum wage, o salário mínimo tem que ser sempre mínimo, para te motivar a buscar mais, porque se ele fosse bom, você não iria. Ficava acomodado, entendeu? Né? E me xinga quando eu falo isso, mas tudo bem. Eu falo isso mesmo. Podia ser um pouquinho, o salário mínimo podia ser só um pouquinho mais. Né? Podia ser, não falo que o salário poderia ser melhor, eu acho que os preços deveriam ser justos. Né? Talvez, se o salário continuasse o mesmo, mas os preços abaixo, também o cara fala, eu vou para os Estados Unidos que eu ganho, eu vou para os Estados Unidos que eu ganho $8 a hora. Mas você sabe quanto que é aluguel lá? Entendeu? O que acontece é que você tem mais justiça nos valores. Aqui a gente tem injustiça. A gente não tem aumento, a gente tem reajuste quando tem. Né? Então, dentro desse aspecto. Mas falando sobre a carreira, é exatamente isso. Então, eu percebi isso, que quanto mais eu estudava, quanto mais eu buscava, mais oportunidades me apareciam, mais aulas eu tinha, mais eventos eu participava, e com esse know-how, parte financeira também era valorizada. Então, eu falei, esse é o caminho aqui. E foi aí que comecei a dar aula. Dos 5 assistentes, quando você chegou lá, você conheceu acho que 3. Eu, Carlos e Juan. Sim. Se eu não me engano, você conheceu 3. Então, dos 5 você conheceu quando estava diminuindo, ficaram 3. Nessa época de que você falou, 2011, 2010, 2011, eu estava na escola e eu já queria fazer o intercâmbio. Estava doido para fazer o intercâmbio, tudo. Sim. Com muito suor eu consegui, graças a Deus, e fui em 2012, né? Setembro até 2013. Julho, quando eu voltei para o Brasil, que foi um período de quase um ano de intercâmbio, eu voltei e em 2014, início de 2014, eu já dava aula no ONG, né? Até antes de eu ir para os Estados Unidos, eu dava aula na ONG para os jovens, né? E eu já tinha 17, 18 anos. No dia 27 de janeiro de 2014, foi quando eu fui contratado. Eu lembro até hoje que é a data de aniversário dos meus melhores amigos, o Castro. E aí eu fiz a entrevista com a Carla, né? Um amigo meu, Gustavo Penasso, indicou para ela, né? Ela estudava na Wizard, eu fiz a entrevista com a Carla numa das primeiras semanas de janeiro de 2014 e eu entrei, né? E aí eu lembro que eu fiz o treinamento lá com vocês na Granja Viana e você se apresentou, né? Eu sou o Chamburci, E aquele nome, eu falei, ué, Chamburci? Eu falei, onde que eu já ouvi esse nome antes? Né? Que engraçado. Aí a Vitória, minha irmã, foi me buscar lá, e ela voltando, eu falei, conheci ele chama Chamburci, ela, nossa... Vitória é sua irmã. A Vitória, ela, onde que eu já ouvi esse nome? Eu falei, mas eu também tô me perguntando isso. Ela, Chamburci, ela não tem uma música com Chamburci? Eu falei, qual que é? Ela falou, vai ficar legal, pagode na Coab no maior astral, e aviso, Chamburci, que tem... Eu falei, nossa, será que é coincidência, né? Será que ele gosta na minha cabeça, eu pensei, será que ele gosta do Negritude Jus, né? Aí eu lembro que com o Lucas, eu perguntei, Lucas, tem alguma coisa a ver? Tem a ver? Ele falou, o Chan é o Chan. Eu falei, nossa, que legal. Daí eu perguntei pra vocês, falou, não, sou eu mesmo. Eu falei, cara, que legal. Foi aí que... E, Chan, nessa época, aí é uma curiosidade minha mesmo, o que você lembra de ter o João Pedro chegando lá? Eu tinha 18 anos, foi meu primeiro emprego, você foi meu primeiro coordenador, né? Carteira assinada, eu lembro até hoje tudo. Você foi o primeiro realmente coordenador que eu tive na história. De todos os que eu já tive, você foi o primeiro. A primeira pessoa que eu tive contato profissional mesmo. O meu âmbito profissional, ele se baseia, ele inicia com você. Porque com o Lucas, você e o Lucas, né? Tanto que eu lembro que a primeira, eu tinha uma moça que saiu, né? Ela era do comercial, não lembro o nome dela agora. Sandra, acho que era Sandra, não, uma loirinha, não lembro. Foram tantos no comercial, eu não vou lembrar. Exato. Ela saiu e eu lembro que eu fiquei muito chateado e você... Eu falei assim, nossa, chama, essa menina, ele falou, não, João, mas é assim, é muito dinâmico. Comercial. Você falou, então você vai ver muito isso ainda. E eu falei, aquilo eu lembro, como eu lembro até hoje, porque depois que eu trabalhei em escolas, eu vi muito comercial ir voltar, e às vezes os professores mais novos falaram, nossa, mas a pessoa saiu, eu falei, você vai ver muito mas disso.
E Não, aí mas você sabe que eu sempre lembro de você. duas coisas. Primeiro, assim, quando eu comecei a trabalhar também com um grupo de professores, eu também tinha esse apego pela minha equipe, que eu trabalhava como É, professor. Eu era um professor normal com todo mundo, e quando um professor falou que ia sair, eu também ficava, cara, mas vai sair? Como assim vai sair? Sabe? Eu ficava, aí depois eu vi que saía um professor, entrava outro professor, saiu um comercial, aí você vai se acostumando nesse mundo corporativo, porque eu vinha de um grupo que eu tava com os caras há 20 anos, então ninguém saía. é. No seu xarope lá. Mas é tipo assim, entendeu? Então, é exatamente isso. Também senti isso que você tá falando. Mas Aham. eu me lembro, sim, lembro de você no prédio da Granja, na casa lá. Você chegou para mim e falou assim: eu vou para Cotia. Você falou para mim. Ô, João, tudo bem? Prazer, você, né? Você sempre foi comunicativo. Eu sou o João, tá, não sei o que e tal. Eu vou para Cotia. Eu falei, é mesmo? Você vai para Cotia? Ah, então, eu trabalho em Cotia. Eu falei para você, eu sou coordenador de Cotia, né? Aí a gente fez também todo mundo junto, e aí você foi trabalhar comigo na equipe de Cotia. Então, eu me lembro muito bem desse dia, no treinamento você foi super, porque o treinamento também, ele acaba sendo um filtro para a gente entender qual professor para cada lugar, ou se realmente o professor vai ficar. Eu tenho treinamento até hoje. É. Treinamento agora, alguns meses atrás, João, no terceiro dia o professor falou para mim, olha, Tião, eu não vou mais por questões pessoais. Quer dizer, ele viu que não é para ele, Aham, é. entendeu? Também serve para isso. Mas você não, muito pelo contrário, você se dedicou e entendeu, e você pegou uma época que estava mudando. Estava entrando esse negócio do Flex, que é uma mudança radical na forma de aplicar a metodologia da escola, né? Que é uma sala multilevel, uma sala com vários livros e vários níveis, uma coisa que na época já existia fora do Brasil, mas no Brasil era novo. Você pegou essa época bem diferente, não vou falar difícil, mas diferente, e tem que ter pessoas expostas a isso. E foi bacana porque você veio dessa geração aí, ó, você tá com 18 anos. Hoje, com 18 anos, eu não tenho ninguém que chegue aos seus pés de comprometimento, meu amigo. Não tenho, sinceramente. O cara começa a aula hoje, daqui 2 semanas, e fala, ai, não é pra mim, não quero mais. E larga a turma na mão, entendeu? Hoje é assim que funciona. Então, meu critério hoje de entrevista ele é muito, muito criterioso, e eu faço hoje treinamento, você deve lembrar. Seu treinamento vai ter umas 10, 12 pessoas. Meu treinamento de hoje em dia eu tenho 4, 5 no máximo, entendeu? Mas é mesmo. Tamanha dificuldade de encontrar profissional e de ficar, entendeu? Pessoas que querem trabalhar, né? Tem isso É, também. as Qualquer pessoas, lugar tá assim hoje. Gente que é quer trabalhar. as pessoas querem trabalho, mas não querem trabalhar. Então, você participou, então eu lembro muito, muito, você falando sobre a memória, seu comprometimento com isso. Me lembro da parte de você querer entender os livros da quando você foi para Cotia. E aí foi simples, porque você, quando a gente sempre fala, né, naquela época você e o próprio, o Lucas acho que estava um semestre, acho que a gente talvez. É. Então, o Lucas também te ajudou bastante, me lembro que Nossa, vocês dois muito. faziam uma dupla, né? Faziam uma dupla, então a Até equipe era hoje. a dupla era eu de mensalistas, né? Eu, Ah. coordenador, você e Lucas, então nós três éramos os professores principais ali da escola. E tinha os professores horistas, e na equipe tinha a Dani, o Guilherme no comercial, o Uhum. pessoalzinho. Então era foi uma equipe muito boa. Hoje ainda eu uso isso como referência ainda para o pessoal ainda. E vocês ficaram até quando veio a Bia e a Ju, que aí formaram outra equipe comigo. Mas essa época foi bem bacana, porque a gente cresceu muito nessa época. Cotia era uma escola nova, você foi em 2014, Cotia começou em 2011, 2012, Né? entendeu? Cotia mesmo começou em 2012, não era Granja Viana, né? Era unidade em Cotia. Então você pegou ali o comecinho, então cresceu bastante, ficou bem legal. E o que eu me lembro dessa época de você trabalhando nos primeiros dias era essa preocupação sua aí, né? De chegar no horário, de estar sempre ali na salinha corrigindo o homework. Hoje a coisa mais difícil é ver um professor numa sala corrigindo o homework, Nossa. entendeu? Você lá comprometido em entregar os homeworks, a gente tinha uma taxa grande de entrega, não só dos alunos como dos professores. Hoje eu tenho que espremer professor para conseguir organizar, não que eles não façam, eles fazem, mas eles não têm o mesmo comprometimento, a preocupação que os professores antigamente têm. Tenho alguns que são exemplos na escola trabalhando comigo, alguns que são muito bons, mas eu sempre falo que eles estão fora da média do momento. A gente está trabalhando com uma geração hoje, você trabalhando numa escola como coordenador, você deve ter enfrentado isso. Pessoas, não são professores, são pessoas que não têm o comprometimento de entender e se colocar no lugar da outra, né? Hoje a gente tem uma juventude que fica dentro de um quarto escuro jogando videogame o dia inteiro. Então, quando sai para fora, não tem esse mesmo comprometimento. Como eu te falei, a minha era ficar na rua, era conversar com as pessoas, era passar por boas experiências difíceis. Hoje em dia as pessoas se restringem muito e ficando dentro de casa o tempo todo. Acho que isso que fez a gente também se dar super bem, né, Xan? Essa coisa Sim. do comprometimento. Eu vejo muito, e eu aprendi muito com você. Eu sempre tentei sempre dar o meu melhor nos lugares, né? Com Hã? você eu aprendi que, na verdade, o nosso melhor a gente sempre tem que estar fazendo, né? Sempre dá para Por fazer mais melhor. difícil, sempre dá para fazer melhor, sempre dá para a gente melhorar, sempre uma coisa eu lembro que você fazia sempre, né? Que era
cobrar a gente, né, com o seu trabalho de coordenador, e eu tentava buscar aquilo como lição para mim, como eu preciso fazer de um modo que ele não me cobre mais, porque ele já está vendo o que eu estou fazendo. Então essa era a minha mentalidade na época. Até hoje, né, que hoje eu já trabalho para mim mesmo, então eu falo que eu tenho o meu partido. O meu Shampoo tá aqui, né, comigo, né? Todos os chefes que eu tenho estão aqui para não me deixar também relaxar, não me deixar ficar confortável no que eu faço, porque eu tento estar sempre melhorando. Então, acho que esse é o grande legado que você deixou para mim. Acho que a gente se deu super bem por conta disso e pelo fato de ser comunicativo, de ser bastante, né? Sim. E conta pra gente agora, que a gente está quase no final do nosso podcast, né? Não problema. Infelizmente, eu queria ter 3, 4 horas a com gente você. faz outro dia, a gente continua. Com certeza, fazer a parte 2, né? Faz a parte 2 falando da sua escola, falando da sua metodologia, dos seus alunos, das coisas Nossa, que você tem tem aprendido, muita coisas coisa. que você aprendeu que você está usando. A gente pode fazer um 2 depois. Então, a gente falou da música, da escola de inglês, agora fala dessa outra parte agora, que eu vejo muito no seu Instagram, no seu Facebook, que é a corrida. Putz, aí é a nova paixão. Quem já achou que o primeiro link tinha sido muito aleatório, agora o terceiro, mais um ainda. É verdade. Não, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei, mas eu fiquei um tempo muito afastado, não fazia nada de esporte, nada, academia, nada, durante muito tempo, mais de uma década. De vez em quando, né, o pessoal da Wizard mesmo, da lembrar, jogava bola, segundas-feiras, era coisa muito rara, mas sempre me machucava. E aí, quando foi 2017, eu vi um amigo meu de infância, esses da época da infância lá, eu vi no Face aqui, tá no feed, eu vi ele numa corrida com um número assim de peito, sabe? Aí eu falei, caramba, meu, que coisa legal esse negócio aí. Quando falava em corrida para mim, o que vinha na minha cabeça era São Silvestre, né? São Silvestre. Aí eu falava assim, poxa, São Silvestre, é uma corrida longa, difícil e famosa e tal. Eu falei, o que é ser corredor, né? O que significa isso? E eu falei para esse meu amigo, falei, poxa, que bacana isso que você tá fazendo aí, como é que funciona isso? Aí ele falou, o que você faz? Aí já em 2015, eu falei, eu sempre faço caminhada, eu vou num parque que tem aqui perto, faço caminhada de 20 minutos, né, que me ajuda a raciocinar. Outra coisa que eu falo para a pessoa, tá com problema, vai caminhar, entendeu? Vai caminhar, vai botar as ideias em dia, você vai oxigenar mais o seu cérebro, suas veias vão trabalhar melhor e você vai encontrar, de repente, a solução ou o começo da solução. Aí, beleza, ele fazendo essas caminhadas regularmente, ele falou assim, você já faz? Eu falei, faço, eu já faço caminhada. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns treinos. Eu falei, o que é treino? Aí ele começou a me ensinar, né? Ele é mais novo que eu, só que ele me levou para um grupo que só tem cara. Meus amigos hoje desse grupo, os caras estão com 60 anos, você acredita? A gente parece criança, 60 anos, eu tô com 51, né? Eles têm 60. Então, tipo, esse meu amigo tem 49 agora, né? E aí ele me levou e eu comecei a treinar com ele 1 quilômetro, 2 quilômetros e tal, e assim, assado. E eu na loucura, e eu tive uma parte que eu gostei de estudar, fui estudar fisiologia, fui estudar essas coisas, né? Se eu tivesse mais tempo, eu teria feito fisioterapia. Né? Então, tipo assim, eu me interessei por esse mundo, porque me trazia um benefício muito grande, que é o bem-estar, né? Você fala, você tem que fazer dieta. Se você fazer dieta mesmo, você vai fazer por 2 motivos. Ou porque você tem um grande motivo mesmo, grande motivação, ou porque você vai morrer, entendeu? Você vai morrer. Aí, o médico fala, você vai morrer, então amanhã você tem que começar a fazer atividade física e se alimentar direitinho. Ainda tem gente que não liga e ainda morre, entendeu? Mas se você tiver uma grande motivação, às vezes a pessoa deixa de morrer porque tem um filho, ou ela deixa de morrer porque ela quer viver mais, ou deixa de morrer porque ela, né? Chega esse momento, e chegou no momento da minha vida que eu tava começando a ficar ruim mesmo de saúde, entendeu? Com tonturas e coisas da idade, com 40 e poucos anos, que eu sentindo já coisas assim que já não tava produzindo tanto na escola, já tava me sentindo muito cansado, né? E aí a atividade começou a me trazer esse bem-estar. E para ter um bem-estar, eu estava num grupo de pessoas super condicionadas, pessoas mais velhas, mas super condicionadas. O cara com uns quase 60 anos, mas um condicionamento que me dava inveja, entendeu? E eu vi aquilo, e quando a gente se reunia, assim como você, de repente, não sei se você tem para se reunir com seus amigos para jogar videogame, por mais que vocês sejam amigos, existe a competição, não existe? Oh, claro. Para tudo, Eu sempre futebol, fui assim, videogame, tudo. eu nunca fui competitivo ao nível desequilibrado, mas eu gosto de competição. E aí eu via que eu não rendia com 15 anos menos que os caras quando a gente ia treinar. Coisas pequenas, percursos pequenos. Eu comecei com um cara que já era ultramaratonista, para as pessoas entenderem. Um corredor a gente considera o cara que corre 1 quilômetro já é corredor. Né? O cara depois corre 5 quilômetros já começa a ter uma moral, já dá para fazer já dá para correr em alguma corrida oficial e ganhar uma medalha.
né? Você tá num esporte que você pratica com os melhores. É como se fosse jogar bola e eu estivesse do lado dos melhores jogadores hoje no momento. Entendeu? Quando você vai correr, acontece isso. Então isso motiva você. Aí eu vi que os caras rendiam mais que eu, e eu mais jovem, teoricamente com mais condições de render melhor. Eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a ver como é que funciona a alimentação, né? Como é que funciona, como que se separa esse grupo de alimentação. Fui para médico, fui para nutricionista. Comecei, a primeira coisa que eu fazer com a música, fui fazer com a corrida. E aí me pegou. O hobby virou uma paixão. Aí em 2017 comecei a correr, aí planejei São Silvestre. Aí existe um folclore que eu já vou desvendar agora para você e para as pessoas. As pessoas pensam que São Silvestre é uma maratona, mas não é. A São Silvestre tem 15 quilômetros. Uma maratona tem 42 quilômetros. Mais de 42 quilômetros. Ô, Uma maratona tem 42, 195 quilômetros. Entendeu? E a São Silvestre tem 15 quilômetros. Ela é muito famosa e ela é difícil, porque ela pega a Brigadeiro e outros percursos longos e difíceis de subir. Por isso que ela é famosa. Mas ela não é uma maratona. Às vezes, você já correu uma maratona em São Silvestre? Então tem as máximas, assim como tem com o professor. Você já viajou? Já fez intercâmbio? O cara te pergunta, você já correu uma São Silvestre? aham. Entendeu? Então, tipo, aí me preparei para São Silvestre. E em 4 meses eu corri a São Silvestre. Né? E aí pronto, aí você imagina, do jeito que eu sou com tudo, eu fui, me aperfeiçoei e tudo mais, É. e aí planejei a minha primeira maratona, uns 42 quilômetros, fazendo treinos, dedicando, alimentação, tudo, fiz a minha primeira maratona, e foi uma experiência, eu falo que correr é uma coisa, maratona é outra, maratona é uma situação quase que espiritual mesmo, você chega a um limite que você não se conhece mais, entendeu? E você sabe que você tem que ir para frente, porque para trás está mais longe. É como na vida. Então, a corrida me traz muitas coisas da vida, por isso que eu gosto muito. Durante a corrida, você pensa, você reflete, você conhece o seu corpo, você conhece a sua mente, você reflete sobre coisas, você sente dores, você sabe como trabalhar dores, sabe como trabalhar momentos difíceis, sabe que hoje tá ruim. Eu sempre falo para as pessoas, João, não sei se eu já comentei isso com você, que eu tenho frases prontas que eu fico repetindo, né? E vai ficando velho, você vai repetindo a mesma frase. Hoje você está preocupado com uma coisa, mas hoje faz um ano que você estava preocupado com outra coisa. Já passou. É mesmo. Todo dia faz aniversário de alguma coisa, você tava preocupada e já passou. Entendeu? Pensou um minutinho. Então, é nesse aspecto que eu sempre falo. Então, a corrida sempre me trouxe esse benefício de fazer isso. Quando foi agora o ano passado, eu fui fazer uma preparação. Aqui, minhas maratonas estão aqui, ó. As duas, inclusive. Essa foi a Olha, última. olha que Eu legal. tenho várias medalhas, mas eu gosto dessa daqui no meu cenário, que é para eu me lembrar. Eu tenho um amigo meu que é fotógrafo, ele fotografa maratonas, né? O Ai, Ricardo. maravilha. Ele Eu compro fotografa todas. tudo. Então eu já pensei, vocês dois já devem ter se cruzado Ah, até, eu já inclusive. comprei. Eu dou maior valor a esses profissionais dessa daqui que ficam lá. Chega bem cedinho, sabe? Tem pessoas que, até um alerta, pessoas pegam as fotos com marca d'água, não compra. Compra, né? As fotos são valores justos, entendeu? Você vai Uhum, pagar aí sim. R$ 15 uma foto de qualidade. Tem vários tipos, pode escolher da forma que você achar melhor. Então, quer dizer, valorizar o profissional, tem que valorizar. É. E aí sim, meu amigo, então aí a corrida hoje faz parte da minha vida. Um ano passado, aí eu me preparando para uma maratona, fui para Campinas fazer uma corrida em Campinas, e meu joelho deu uma fisgada. E eu tenho um problema de joelho na época que eu jogava bola. Cheguei a jogar bola, jogar de campo mesmo. Tanto é que eu machuquei no Pacaembu, ó que moral. Olha, ó, aí Eu é outro gostaria, nível, né? machuquei no Pacaembu jogando uma chuteira que eu não sabia usar, na verdade. Machuquei o joelho na época, isso eu tinha uns 30 anos, Olha. afrouxou o ligamento. A corrida não traz problemas para o joelho, mas você tem que estar com a perna bem fortalecida. Por ter esse problema, eu comecei a ter jogo no joelho, né? E começou a fisgar, eu fui fazer uma fisioterapia e aí deu tudo de ruim, né? Ligamento, coisa de jogador, João, ligamento cruzado Aham. anterior rompido, entendeu? Você imagina, olha, para onde poderia ter ido essa sua vida, né? Pois é. Imagina só. Ligamento cruzado anterior rompido. Aí, e o único jeito de resolver isso é cirurgia. Meu Hum. amigo, tive que fazer cirurgia, morrendo de medo de agulha, fui fazer cirurgia. Meu amor pelo esporte e pela condição de vida foi maior do que o meu medo, entendeu? Fiz a cirurgia e agora eu estou em processo de volta. Ontem fez 10 meses da minha cirurgia, ainda é um processo de volta. Hoje ainda, eu cheguei a correr maratonas, hoje eu tenho um limite de... Hoje eu tenho perna, eu brinco que falo que eu tenho perna para 16 quilômetros, entendeu? Então eu Nossa, tô... tá É, eu, provocando. eu, eu tenho perna para 16 quilômetros. Eu estou aumentando isso gradativamente, tenho meus objetivos durante o ano, que é correr uma meia maratona, e com isso ganhando mais condição, perdendo mais peso e tendo qualidade de vida melhor. Uma coisa leva a outra, entendeu? E não ganho dinheiro com corrida. E, pelo contrário, eu gasto dinheiro com corrida, mas eu ganho saúde. É o que eu te Boa. falei.
Você começa com um hobbyzinho que vai levando uma outra coisa, e é isso que eu falo para você. Uma vez, para a gente concluir aqui, né, tentar concluir aqui, porque dá vontade de ficar mais tempo mesmo, uma vez eu aprendi que inteligência não é uma caixa, inteligência são habilidades. E habilidades você pode sempre melhorar. Então, o que faz você ser inteligente é você buscar várias habilidades, naturalmente, sem se forçar. Eu tentei desenhar, por exemplo. Eu comprei mesa de desenho, livro e tudo, e não deu certo. Foi uma coisa que não deu certo. Entreguei tudo para um amigo meu que tinha mais talento que eu. Não deu certo. Mas todas as coisas que eu fiz, eu entendi que você tem que trabalhar a sua parte motora, através de esporte, sem trabalhar a sua parte intelectual, que é através de idiomas, e sem trabalhar a sua parte artística, de repente, através da música ou da dança, ou coisas do tipo. Então, você está usando várias habilidades que te tornam uma pessoa inteligente. E uma pessoa inteligente é aquela pessoa que tem facilidade de compreender novos processos. Mais nada que isso. Entendeu? Então, mais nada que isso. Eu tenho uma aluna só para finalizar com ela, o nome dela era Bárbara, lá lá em Cotia, na mesma sala que você dava aula comigo. Ela foi fazer a primeira aula, a terceira aula, e tinha que colocar frase na negativa. Ela virou e falou assim, Xan, o que é colocar uma frase na negativa? E ela já é uma pessoa, né, uma moça já. Eu virei para ela e falei assim, aí quando ela falou isso, todo mundo virou e olhou para mim. Né, porque todo mundo sabe o que é uma negativa. Ou a gente entende que todo mundo sabe, mas nós somos educadores. A gente sabe que tem gente que não sabe mesmo. Sim. Entendeu? Ela virou para mim e falou: o que é boa negativa? Eu expliquei para ela lá e tal, do jeitinho e tal. Ela virou no final e falou assim: Xan, eu sou muito burra, né? Entendeu? Isso foi em todo mundo. Eu falei: negativo, Bárbara, não tem nada a ver. Questão, a sua capacidade de aprender, ela vai aprimorando de acordo com como você usa a habilidade. As pessoas brincam e falam que a pessoa é burra ou isso e aquilo, começou com brincador, hoje virou uma coisa séria. Então, esquece isso, não existe isso. É uma coisa nova, tá? É uma coisa nova que você está aprendendo. Então, você está em processo de aprendizado. E quem está em processo de aprendizado nunca erra. Está aprendendo. A gente erra, o erro existe quando a gente já sabe fazer, tem experiência e um dia comete uma falha. Aí a gente erra. E também não é o fim do mundo quando erra também não, entendeu? A gente aprende dos erros e acertos, mas quem está aprendendo, quem está estudando qualquer coisa, não é erro, é processo de aprendizagem, entendeu? Então, em qualquer coisa. E foi o que eu fiz na corrida. Então, aprendi um monte de coisa, hoje eu uso pra caramba, tenho meus projetos aí pro final do ano e lá pra frente eu fico vislumbrando fazer uma ultramaratona. Uma ultramaratona é qualquer coisa acima de 42. Penso em 50, entendeu? Olha, 50. nossa, aí ia ficar show. Então é Xan, mais ou menos isso aí. que bom, estou muito feliz de ter você aqui hoje. Se Deus quiser, a gente vai fazer um mais tempo para a gente poder conversar bastante. Falar, tem muitas outras coisas que, nossa, posso ficar horas com você aqui conversando. A gente que a gente tem muito, muito que falar mesmo, mas hoje a gente conseguiu falar bastante coisa. Eu acho que, acho com certeza, né? Para mim, para você, foi muito bom esse momento hoje aqui e que venham mais vezes, né? Você está sempre aqui de portas abertas para a gente participar aqui do podcast Fala Falador. E quando a gente se encontrar de novo também, meus pais sempre lembram de você, minha irmã também. Eu sei, mandaram um beijo para você. Eu sigo eles, eu sigo a sua família, né? Outra coisa legal para finalizar. Você foi o único professor que eu conheci até hoje que colocou a família toda para estudar. O único que não foi estudar foi seu pai. Você botou sua irmã, você botou sua irmã, você botou sua mãe. Sua mãe eu cheguei a dar aula para sua mãe. Você sabe que minha mãe. Sim, sabe que minha mãe, ela fala para mim, porque naquela época que ela entrou na Wizard. Sua mãe 2014, professora. Minha mãe professora, não de inglês, né? Para quem não conhece, né? Professora da primeira série, segunda, terceira, até quarta. Isso. A minha mãe, naquele ano, 2014, nós perdemos nossa avó, né? Minha avó com 87 anos faleceu. Eu lembro, né? E foi em julho, né? Julho de 2014. E minha mãe estava muito triste, muito depressiva, muito, né? E ela precisava fazer algo diferente. Eu falei, mãe, vem fazer inglês, vamos. Foi uma ideia que eu tive. E aí ela começou, então ela fala que você, né, a Wizard, porque eu também dei aula para ela, nós conseguimos tirar ela de um lugar que ela estava muito chateada, muito triste. E minha mãe, na época, tinha 60 anos, né? Então, o pessoal mesmo, 60 anos, vou aprender. Eu falei, vai. Lógico que vai. Todo mundo consegue. Né? Opa! E aí então ela agradece muito, ela fala que naquele tempo que ela ficou na Wizard, foram acho que quase um ano, quase um ano e pouco, né? Que ela ficou, até quando eu fui para
para o São Paulo 2, ela continuou, né? Na Wizard no ano seguinte, então ela agradece muito. Muito legal. Então esse carinho também. É o que você falou, lembra que a gente comentou no começo? Se você tá num momento difícil, vai fazer as coisas. Não fique em casa, vai fazer as coisas, vai conhecer pessoas. É isso aí, meu amigo. Dica para todo mundo. Xan, brigadão, viu? Eu que agradeço, Até muito a legal. próxima, muito obrigado por tudo, sempre muito bom. E muita sorte para você, muita sorte Xan. aí nos seus projetos aí, exatamente se você está fazendo uso, foi exatamente que eu vislumbrei, exatamente que você tem essa veia de crescer e ser um educador, escolheu essa carreira de educação, é muito bacana, porque a gente faz diferença na vida das pessoas, aí você está fazendo, eu vi alguns vídeos seus lá de depoimento de alguns alunos seus, muito bacana aqui, eu vou copiar a ideia, claro, entendeu? Porque eu aprendi de todo mundo, e parabéns, meu, fico muito feliz de saber que você está indo super bem. Se você tivesse ido para outra área, tudo bem também, mas está super feliz. Fico mais feliz de saber que você está seguindo a área de educação, né, e levando essa ferramenta para as pessoas. Esses dias eu falei com um aluno, ele falou: eu quero morar nos Estados Unidos, mas minha família tem até condições, mas eu não sei como é que eu faço. Eu falei assim, você já tem a língua, você vai. É o que você está fazendo. A gente consegue dar para a pessoa a ferramenta mais importante, que é o idioma, para que a pessoa possa se comunicar. Uma vez que se comunicou, as portas se abrem. Mas isso é mesmo. Beleza? Beleza, Xan, obrigado. Então, ficamos por aqui com o nosso Falador, com o José Deodato, puxando por si. Tchau. Valeu, bye bye.